ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Bom dia. Que bênção é a gente poder, mais uma vez, mais um dia, nesse feriado que não está com cara de feriado, e nesse dia útil que não está com cara de dia útil, né, nessa coisa mal resolvida aí, mas a gente resolveu ouvir, entrar aqui e continuar a nossa caminhada de oração, porque a gente sabe que não há melhor meio de se conduzir nessa existência aqui, senão ligado todos os dias ao Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E essa expressão, esse nada, ela é muito, né? Ela é nada mesmo. Nada, absolutamente nada a gente pode fazer sem o Senhor Jesus. Eu queria... Rita, a Vilda já estão aí, né? E parece que hoje o nosso público ele vai dar uma reduzida por causa dessa coisa mal. Eu não sei se é feriado ou se é dia útil, não sei. Mas enfim, para Deus a gente está vivo e a nossa vida é para glorificá-lo, a nossa vida é para estar na presença dele. É o melhor lugar, a melhor opção, a melhor escolha que a gente pode fazer nessa vida, estar na presença do Senhor. E eu queria orar para que a gente possa ter aqui um momento de meditação na palavra, antes da gente estar intercedendo, antes da gente ter aquele momento de colocar as nossas petições, as nossas ansiedades, as nossas necessidades diante do Senhor, para que a gente possa juntos aqui fazer uma conexão aqui, uma comunhão e juntos buscarmos do Senhor a intervenção dele na nossa vida. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais um dia,
ó Pai, de vida nessa existência, Senhor, nessa breve existência aqui, a qual nós não temos o controle de quando iremos daqui, ó Pai, mas eu quero te pedir que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar a minha vida, o Senhor venha abençoar a vida daqueles que se associam comigo aqui, que se juntam a mim, ó Pai, nessa caminhada de oração, Senhor, e o nosso intuito, a nossa intenção, a busca que temos aqui, Senhor, é o Senhor, é a condução, ó Pai amado, do Teu Espírito que nos guia à verdade, é, ó Deus amado, a instrução na Tua Palavra, Jesus Cristo, ó Pai, para que nós tenhamos uma vida íntegra, correta, ó Deus amado, com um senso de futuro adequado, porque é para a eternidade que nós estamos indo, Deus amado, assim cremos. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, como eu sempre tenho dito aqui, eu não tenho, assim, nunca faço nenhum tipo de roteiro, de script, de esboço naquilo que a gente vai falar aqui, porque a intenção nossa aqui dessa live é a gente exalar, é a gente compartilhar aquilo que é do momento, né? E eu fui abordado já algumas vezes com o mesmo questionamento, da mesma natureza. E não por acaso, eu sei, ontem também eu fui abordado com a mesma questão que já é recorrente. Eu queria repartir isso aqui com você. Como é que eu posso, no meio de tanta proposta, no meio de tanta palavra, no meio de tanta propaganda a respeito de Deus, como é que eu posso discernir se as coisas que eu estou recebendo são novidades, sadias, ou são simplesmente seduções para que eu me afaste da verdade, e se de fato eu conheço a verdade. Então, em linhas gerais, assim, bem rapidamente, bem sucintamente, eu queria ler com você aqui três versículos das Escrituras Sagradas. 1 João capítulo 2, versículo 27, 28 e 29, ele diz assim: quanto a vós outros, a unção que deles recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, tenhamos confiança na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha só. Em Jesus Cristo brotam e convergem todas as coisas relacionadas à verdadeira vida, porque dele e por ele e para ele são feitas todas as coisas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele é o caminho. Portanto, se você e eu temos recebido Jesus Cristo genuinamente, não o Jesus marca pirateada, nome, junção das 5 letras, que é usado muito mais como isca para atrair pessoas, para que possam, por causa da ganância, serem sustentando a ganância dos religiosos e também tentando satisfazer a sua própria ganância de valores terrenos, de riquezas terrenas. Mas o Jesus que é o Salvador, o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, o Jesus que é o único, o Filho de Deus, o intermediário entre nós e Ele, entre os homens e Deus, o único. Quando a gente começa a trilhar esse caminho de conhecer única e exclusivamente a Jesus, essa unção nos é dada. Unção, gente, eu harmonizar as afeições do meu coração, a matriz que nutre a minha forma de pensar, a minha mentalidade, a minha condução nas minúcias, porque em Cristo nós somos ensinados sobre
todas as coisas, no sentido do nosso nos conduzirmos, do jeito da gente se portar diante de todas as coisas nessa existência. Se a gente foca nela, a gente não precisa de outro tipo de instrução, de outro tipo de novidade, de outro tipo, como diz Paulo, para que a gente não seja mais como meninos, correndo de um lado para o outro, aflitos, atrás de todo o vento de doutrina, dos moveres dos homens, das pseudo-unções religiosas, das pseudo-visões que são visões muito mais para que possa obter o controle, para que possa os homens exercerem o domínio sobre os outros homens em nome de Deus. Isso é feito na religião, isso não é feito no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, a unção que nós temos recebido de Jesus, vou dar um exemplo aqui. Foi ele que estabeleceu, o próprio Deus estabeleceu, deu dons aos homens para que nós nos servíssemos uns aos outros na igreja dele, na verdadeira igreja dele, no corpo de Cristo. Ele não estabeleceu uma questão hierárquica de que eu passo a ser, eu suicido intelectualmente, eu cometo suicídio intelectual e eu passo a instalar um chip da mentalidade do outro, da maneira dele enxergar o Evangelho, e aí eu passo a ser conduzido por ele como um zumbi espiritual falando, e aí a minha vida passa a servir dessa forma a Deus. Isso não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus, porque você e eu recebemos diretamente de Jesus. Por isso eu queria encorajar mais uma vez você a ler as Escrituras. Deixa de preguiça em nome de Jesus, porque essa preguiça em estar lendo a palavra, meditando nela, é que é a brecha do lobo entrar. É a brecha que os impostores entram, e como a gente não tem esse discernimento do que de verdade é a unção que temos recebido de Cristo, a gente imagina que outros homens têm primazia diante de Deus e podem interferir na nossa vida como se fossem os condutores da nossa espiritualidade. Quem conduz a nossa espiritualidade é único e exclusivamente Jesus Cristo. E a unção que dele nós temos recebido, a gente não se aparte dela, porque é essa própria unção, diz João aqui, que testifica que Jesus é o único caminho. Portanto, eu queria deixar nessa manhã com você, não se aparte de Jesus. O jeito de você servir a Deus, o jeito de você interagir com o próximo, o jeito de você pensar no futuro, aprenda com ele, porque ele vai te instruir todas as coisas, todas as coisas. A lei, ela é boa, sim, mas Davi já tinha tido uma sacada assim lá atrás. Ele disse, olha, sacrifícios e holocaustos, se o Senhor quisesse, eu daria ao Senhor, mas não é isso que o Senhor quer coração contrito e quebrantado. Quem foi que estabeleceu sacrifícios e holocaustos, senão o próprio Deus? Mas a maneira com que a gente se aproxima dessas coisas é que muda. Jesus disse lá, muitas vezes no Evangelho, vocês não viram que foi dito pelo profeta Oséias, lá onde está escrito Oséias 6,6, misericórdia eu quero e não holocaustos. Quem que estabeleceu os holocaustos? O Senhor Deus, é claro. Portanto, a lei, ela é boa. O que muda, o que corrompe é a hipocrisia humana de querer ser, querer dar o seu próprio tempero para que possa de alguma forma fazer pessoas dependentes dela. Você e eu somos dependentes de Jesus. Espero que eu esteja conseguindo ser mais claro com você nessa manhã. Porque se você e eu temos aprendido de Jesus, do Evangelho de Jesus, leia, pelo amor de Deus, leia a sua Bíblia. Não vai atentando, não vai atendendo, não vai acatando tudo que você recebe em nome de Deus como se fosse celestial. O próprio Paulo diz, olha, cuidado, porque o próprio Satanás, ele se disfarça em anjo de luz. Não vá pela aparência das coisas, não vá pelo brilho, não vá pelo encantamento, pelo sorriso, pela voz de púlpito, né? Pela embocadura, pela pressão psicológica. Compare com Jesus. E aí a gente vai aprendendo dele que isso é não se envergonhar de Jesus.
Por isso ele disse, olha, aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante de Deus e diante dos seus anjos naquele dia. Não se envergonhar de Jesus é saber que ele não está sujeito a nenhum capricho humano, a nenhum quadradismo, a nenhum caixote humano. Ele é acessível a todos quantos creem nele. É mediante a fé, é mediante o crer que ele é o Cristo de Deus, ele é o Filho de Deus. E à medida que a gente crê nisso, as consequências, as implicações que isso vai tendo dia a dia na nossa vida, a gente vai endireitando as nossas veredas, a gente vai alinhando o nosso caminho, a gente vai harmonizando o nosso entendimento com aquilo que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente vai ver que muito daquilo que a gente tem reputado como coisa boa, na verdade foi distração, né? Na verdade foi encheção de linguiça, perda de tempo, porque não tem produzido em nós o bem que o Evangelho produz, que é nos livrar do pecado, é nos dar o discernimento do caminho, é nos dar a esperança da vida eterna, é nos encher, à medida que a gente vai se enchendo dele, a gente vai colhendo em nós mesmos o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas vão sendo naturais, sobrenaturalmente naturais em nós. Talvez hoje a nossa live aqui tenha sido assim, um pouco menos palatável, mas é essencial para nós. É essencial, não tenho dúvida disso. Eu não estou aqui para ficar não estou buscando curtida e nem alcance grande. Eu estou simplesmente aqui, meu objetivo, claro que a gente quer que alcance o maior número de pessoas possível, mas o meu primeiro objetivo é o compromisso com o Evangelho do Senhor Jesus, de acordo com a consciência de quem é talhado, de quem é moldado dia a dia pela palavra, pelo Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, aquilo que você recebe de Jesus, não negocie. Mas olha, o que você está recebendo é de Jesus mesmo. Não é de boca de homens, por mais maravilhosos, inteligentes, cultos, piedosos que pareçam ser, porque a verdade é que você e eu não temos a competência para discernir espiritualmente nada se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós. Caso contrário, estaremos nas trevas e o Espírito Santo de Deus se manifesta em nós na mesma medida em que nós vamos alinhando, que a gente vai endireitando o nosso caminho com o caminho do Senhor, que a gente vai convertendo as afeições do nosso coração, que a gente vai enxergando, colocando a palavra de Jesus, o ensino de Jesus como espelho para nós, e a gente não foge. Quando a verdade nos encarar, a gente não vira a cara, a gente bate com ela e fala, me muda, eu é que preciso mudar, não é eu que preciso contorcer a verdade para ela se adaptar em mim, não é Deus que tem que se encaixar em mim, é eu que tenho que me adaptar a Ele. E assim, gente, que a gente vai vivendo uma vida, vai aprendendo, vai caminhando rumo à eternidade. Esse é o caminho do Evangelho do Senhor Jesus. Não tem muito mistério, mas num preguiçoso que não se aplica a conhecer diretamente das Escrituras o Senhor Jesus, ele corre o sério risco de ser alvo dos impostores e de ser manipulado e de andar na perdição, de daqui a pouco se tornar cínico com relação às coisas de Deus, porque ele viu que aquilo tudo que ele trabalhou, que ele se dedicou, não produziu nele o bem no dia do absurdo dele, no dia da calamidade que o atingiu, no dia mau. Ele não resistiu o dia mau porque não veio produzindo, não veio construindo a sua casa sobre a rocha, o alicerce foi colocado sobre a areia, veio construir aquela casa bonita, mas o alicerce, o fundamento não estava sólido, que não era a unção de Jesus em si. E a unção de Jesus em mim é aquela que testifica que é só Ele que me instrui em todas as coisas, e a sua instrução é a verdadeira. O resto, gente, é conversa para boi dormir. E que você e eu possamos ter, de fato, uma semana abençoada. A gente possa começar
com esse estalo aí, né? Com esse despertamento, para que a gente possa ver que você e eu somos chamados, todos quantos receberam o Senhor Jesus. Todos quantos creram que Ele é o Filho de Deus. Todos quantos creem que Ele é a verdade. E que pode vir quem for, pode vir quem vier, que a gente não vai deixar aquilo que Jesus falou para seguir algo que é mais glamuroso, mais de aparência mais sofisticada, ou mais chique, ou mais rico, ou qualquer outro valor das futilidades, tanto da religião quanto da social, cultural. A gente vai de verdade no caminho de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha esclarecer a mim e a você nessa manhã esse pequeno adendo aí a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. E eu gostaria de orar com você para ir para suas demandas, para suas necessidades, para suas dores, para sua ansiedade, para suas angústias, para suas enfermidades, para sua escassez, enfim. Eu gostaria de abençoar você, não por eu ser alguém que esteja num patamar superior, não. Igualmente irmão a você, eu tenho igual acesso aos mesmos, a mesma riqueza, porque nós somos irmãos, a mesma herança, Jesus Cristo. Não há irmão mais importante do que outro irmão. Não, para o Senhor nós somos igualmente amados. Obviamente, cada um de nós tem a sua característica. Todavia, o Senhor igualmente nos ama e igualmente nos quer ver abençoados. E nessa linha aqui é que eu gostaria de orar juntamente com você para que o Senhor te abençoe nesse dia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, confiados na sua graça e na sua misericórdia, nós estamos aqui em comunhão com os nossos irmãos, ó Deus, e despejando, derramando no teu altar, ó Pai, as nossas petições, Senhor. Receba, Senhor amado, as nossas petições, Senhor, a cura, ó Pai amado, a provisão, Senhor, ó Deus amado, o conserto, Senhor, a restauração, a salvação, a libertação, ó Pai. Seja, Senhor, de que natureza for a necessidade do teu filho e da tua filha hoje, Senhor, o Senhor conhece. E o que eu quero pedir do Senhor é a presença do Senhor. É a bênção do Senhor, ó Pai amado, promovendo, Senhor, o alívio, o consolo, promovendo, Senhor amado, a cura, Senhor, que o Senhor possa erguer o meu irmão e a minha irmã, Senhor amado, e que nessa manhã a gente tenha restabelecido em nós, reativado em nós o senso de direção, de propósito, de futuro, ó Deus amado, de que nós estamos de verdade indo para a vida eterna no Senhor, para o seio do Senhor, ó Pai, e que de repente para mim ou para algum de nós pode acontecer hoje mesmo, Senhor. Ó Pai, que sejamos aptos, prontos, Senhor amado, para a hora do nosso chamado, seja ele qual for, ó Pai. E que o Senhor abençoe a nossa semana, Senhor amado, a semana de cada um aqui. É para a tua glória que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado pela sua participação. E a gente vai estar, viu? Amanhã, terça de carnaval. A gente vai estar essa semana toda, sim, com a nossa caminhada de oração. Se você quiser participar, venha. Se quiser, divulgue também, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, boa semana!